O ministro Alexandre de Moraes ordenou no dia 30 de agosto de 2024 a suspensão imediata da rede social X, ex-Twitter, em todo o Brasil. O banimento é resultado de uma intimação do ministro, estabelecendo o prazo de 24 horas para Elon Musk nomear um representante da rede social no Brasil. A suspensão trouxe diversos debates à tona, como a regulamentação de mídias sociais, o limite da liberdade de expressão e a utilização do Marco Civil da Internet no Brasil. Para tratar sobre esse tema, temos um convidado que é coordenador do curso de Direito na SPM, doutor e mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e especialista na área de Direito Digital e Proteção de Dados. Bem-vindo, professor Marcelo Crespo. Eu que agradeço o convite para estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu sou o Nicolas Dias e estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevista feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. E eu sou Maria Eduarda Ribeiro. Agora roda a vinheta que daqui a pouco voltamos com Marcelo Crespo. Professor, como você avalia a decisão do ministro Alexandre de Moraes em suspender o X em todo o Brasil? Nicolas, é uma decisão bastante complexa e polêmica. Se a gente parar para pensar única e exclusivamente na suspensão de um aplicativo aqui no Brasil, que está impedindo que milhões de brasileiros utilizem, é alguma coisa meio chocante. Sob o aspecto jurídico, a gente tem vários pontos importantes para pensar. A começar pelo próprio inquérito policial, que é onde correm as decisões, onde acontecem as decisões tomadas pelo ministro Alexandre contra a plataforma X. Se a gente parar para pensar no que aconteceu lá atrás, que é a instauração desse inquérito, o começo das investigações, começaram a falar de milícias digitais, de atentados antidemocráticos, a formação desse inquérito ela já violou os princípios do processo penal, vamos dizer assim. Então a gente tem dois aspectos para olhar. A letra fria da lei, o que fala a lei, como deve funcionar um inquérito policial, e que a gente já tem umas coisas aí que estão fora do que é o que a regra determina. Agora, a partir daí, a própria decisão de suspensão do ministro é bastante polêmica porque eu tenho dito isso muitas vezes. Quando você toma uma decisão, é importante que você possa garantir que você vai conseguir fazer a sua decisão ser cumprida. Senão, corre o risco de você acabar sendo desmoralizado se você determina algo que as pessoas não vão cumprir. E é um pouco do que a gente tem visto aqui com relação à plataforma. Professor, por que o Elon Musk não acatou as decisões do STF e acabou acumulando multas? Bom, é difícil responder o que está passando na cabeça do Elon Musk, mas a gente, digamos assim, a gente pode imaginar que o Elon Musk, quando ele toma esse tipo de decisão, quando ele tem esse tipo de comportamento, é por motivos que não são exatamente declarados. Ele fala muito que ele é a favor da liberdade de expressão, mas a gente sabe que essa decisão não é um questionamento dele com relação à liberdade de expressão, porque, por exemplo, na China, o Twitter é proibido de funcionar e ele não faz uma crítica para o governo chinês. Por quê? Porque lá é onde ele fabrica as baterias dos carros da Tesla, onde ele tem interesses econômicos. Da mesma forma, a gente tem ali no mundo árabe alguns financiadores da plataforma e ele não questiona em absoluto o que acontece dentro desses países onde a plataforma, apesar de ser financiada por alguns ali, é proibida de funcionar. Então eu diria que o Elon Musk ele comprou um brinquedinho, só que ele é o cara mais rico do planeta. Então ele comprou uma espécie de um megafone. O Twitter, para ele, é o canal para onde ele vai direcionar a sua ideologia, as suas ideias, muito em razão de um alinhamento político com o Donald Trump e com outras personalidades mais à direita. Então eu entendo que esse comportamento dele ele precisa ser pensado e analisado não apenas assim numa estratégia jurídica, mas ele tem uma estratégia global de comunicação, não à toa ele é sócio da Starlink e tem outros negócios que vão fechando aí um grande conglomerado de negócios para ele se tornar uma pessoa influente mundialmente. E eu queria saber se essa decisão do STF ela é legal. Olha, no Brasil funciona assim. A gente tem um poder legislativo, um executivo e um judiciário.
cabe ao Poder Judiciário tomar decisões, certas ou erradas, cabe ao Judiciário tomar decisões a respeito do que chega lá. E o Supremo é o último que pode errar. Então, a gente pode até questionar as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas pela construção do nosso sistema de justiça, cabe ao Supremo tomar esse tipo de decisão. Então, eu posso até dizer, olha, não concordo, mas é difícil eu dizer que é uma decisão ilegal. Não é ilegal, porque a Constituição dá poderes ao Supremo Tribunal Federal para ter esse tipo de decisão. Então, a questão de legalidade ou ilegalidade, eu entendo que não é a melhor abordagem para esse tema, porque constitucionalmente o tribunal pode, ele é o último a errar. Agora, tem decisões questionáveis? Tem. Eu mesmo costumo questionar o bloqueio da plataforma, que embora eles tenham descumprido várias ordens judiciais, eu penso que mesmo assim você bloquear uma plataforma em que milhões de brasileiros faziam uso, muitos trabalhando, monetizando, me parece uma decisão equivocada. O Marco Civil da Internet foi criado no ano de 2014 e são regras para garantir a liberdade de expressão e o direito à cidadania nos meios digitais. Porém, muitos críticos avaliam que por conta das mudanças sociais e tecnológicas, o marco já está desatualizado. Professor, você acha que a atualização no marco facilitaria todo esse processo? Olha, eu sou um dos críticos. Eu sou um dos críticos de achar que o Marco Civil da Internet, quando ele foi criado num outro contexto, que hoje a absorção da tecnologia pela sociedade ela é muito maior. Em 2014, a gente não tinha a quantidade de brasileiros usando as redes sociais com a intensidade que a gente usa. Se você disser para mim, olha, o Marco Civil precisa de uma atualização, eu entendo que precisa de uma atualização. Mas se você complementar a sua pergunta e disser, mas qual é essa atualização? Eu diria, é difícil a gente chegar numa conclusão, porque hoje, qual é a regra? A regra é que as grandes plataformas, elas não respondem pelo conteúdo publicado por terceiro, porque é entendido que eles são apenas, assim, o carteiro, né? Quem está entregando a carta. Ele é o mensageiro, então você deve responsabilizar quem mandou a mensagem. E nesse ponto, se eu, Marcelo, entrar na rede social e fizer uma publicação absurda, a legislação atual, inclusive o Marco Civil, dizem que quem deve ser responsabilizado sou eu, Marcelo, por fazer essa comunicação. E a plataforma não. A plataforma, como regra, hoje, no Marco Civil, só vai responder se houver uma determinação judicial para você excluir um conteúdo e a plataforma intimada, ou seja, tendo ciência de que precisa fazer isso, não faz nada. Então eu entendo que a renovação ou a rediscussão dessa responsabilidade é importante, porque quando ele foi feito, há mais de 10 anos, a gente não tinha a quantidade de crimes, a quantidade de discurso de ódio, de fake news, de manipulação social que acontece hoje. Agora, qual é o melhor modelo? O melhor modelo passa por a gente obrigar que as plataformas assumam mais responsabilidade por conteúdos absolutamente nocivos trazidos por terceiro. Existem conteúdos que ficam em uma linha tênue entre o que é lícito e o ilícito, mas eu acredito que para aqueles conteúdos que são mais evidentemente criminosos, as plataformas precisam ter uma responsabilidade mais firme e forte contra esse tipo de conteúdo. Porque a falta de representação do X no Brasil é um problema tão grande para a legislação brasileira? O problema da representação, ele passa por um outro problema, o problema da ubiquidade, porque hoje uma rede social, uma plataforma, ela existe em qualquer lugar do mundo, independente de ter um escritório. Então é um problema que a representação, ela é uma parte do problema, porque você tendo um representante legal, é quem vai oficialmente receber a comunicação do tribunal para cumprir uma ordem. É uma comunicação, né? Ter um representante legal significa que você tem uma ponte de comunicação com aquela empresa, com aquela instituição. Como essas empresas de tecnologia, muitas delas, nem tem escritório aqui, e hoje o Twitter não tem, mas o Google já não teve. Lá atrás o Google não tinha um escritório. Existia essa dificuldade. O fato de você não ter o representante dificulta a comunicação. E o fato dessas empresas estarem sediadas fora do país dificulta a aplicação da lei também. Porque, como regra, a lei brasileira se aplica a quê?
a empresas e pessoas que estejam no Brasil. Você não pode simplesmente pegar a lei brasileira e falar, agora eu aplico nos Estados Unidos, agora eu aplico na Europa, porque você precisa de tratados internacionais para isso. É um problema global, esse é um problema global, não é um problema exclusivo do Brasil, de como que os países vão lidar com as tecnologias dispostas e acessíveis globalmente. Professor, retomando um pouco o assunto sobre os discursos de ódio na internet, até onde você acha que a liberdade de expressão pode impactar a circulação de fake news, discursos de ódio ou movimentos antidemocráticos? Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente tem discutido muito liberdade de expressão no Brasil, e muito a partir do que o Elon Musk falou num passado recente, de que ele ia transformar o Twitter, ou o X, numa grande praça pública onde as pessoas pudessem falar o que elas querem a hora que querem. Isso é uma grande mentira e não vai acontecer no Brasil em nenhum momento. Por quê? A liberdade de expressão no Brasil, ela tem limites. A começar que a Constituição Federal menciona que é garantida a liberdade de pensamento e manifestação, vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato? Porque eu tenho que poder responsabilizar alguém que se manifeste de forma abusiva. Então, isso é o primeiro ponto da Constituição que deixa claro que a liberdade de expressão não é ilimitada. Nós temos limites. Outros limites que a gente pode falar são, por exemplo, os crimes contra a honra que estão ali previstos no Código Penal. Calúnia, injúria, difamação, ofensas à honra das pessoas não são liberadas. Eu não tenho o direito de xingar alguém, eu não tenho o direito de atribuir uma falsidade criminosa a uma pessoa, não tenho o direito de apontar o dedo e falar, você fez tal coisa, como a gente tem visto, inclusive nos debates agora da Prefeitura de São Paulo, acusações absolutamente infundadas, absurdas e de práticas de crime. Então, a nossa liberdade de expressão tem limitações. Isso a gente precisa entender, e é um conceito jurídico. Então é claro que quando eu misturo com o tema fake news, existe um fundado receio de que haja censura, de que você acabe impedindo as pessoas de falar. Mas isso só se eu esquecer que a liberdade de expressão tem limites e precisa ter. Fatos, ou eles existem, ou não são fatos, são ideias, são pensamentos. Então as pessoas querem às vezes rediscutir fatos. E para cada fato pode existir uma responsabilidade jurídica. E você acha que o discurso do Elon Musk é movido por interesses comerciais e políticos? Eu acho que, e aí achismo, porque eu não tenho como, né, eu costumo dizer, eu gostaria muito até de entrar e saber exatamente o que o Elon Musk está pensando, mas é um pouco de achismo e um pouco de interpretação do que ele faz. É claro que interesses comerciais, nenhum bilionário se movimenta sem interesses comerciais, ninguém se torna bilionário se não estiver tratando de interesses comerciais. E claro que a política e as finanças, a economia, elas acabam estando entrelaçadas. Aonde tem poder, tem dinheiro, onde tem dinheiro, vem o poder junto. Isso é uma mescla muito nítida em todas as sociedades. Então é claro, porque ele produz baterias da Tesla na China, que ele não entra em conflito com o governo chinês, onde é proibida a plataforma. No próprio Estados Unidos, a liberdade de expressão é entendida de forma diferente, até porque a formação constitucional dos Estados Unidos foi a união de estados, né? O Brasil, diferentemente, ele foi recortado. Lá, o Musk também, ele é um dos maiores, digamos assim, beneficiados por financiamentos públicos, que foram feitos, inclusive, durante o governo do Trump. Isso por si só não é um problema, mas é claro que se ele tem financiamento, se ele tem subsídios públicos, ele tem um alinhamento com alguém que já lhe emprestou dinheiro. E é mais ou menos o que ele está fazendo nesse caminho, mostrando um certo apoio ao Trump e alinhado a ideologias mais da direita. E também nenhum problema ele estar mais alinhado à direita, mas é claro que tem interesses políticos e econômicos aí por trás. Professor, a decisão atingiu parte da opinião pública brasileira que hoje vê o STF com maus olhos, né? Como você acha que ficou a reputação do STF depois disso? Então, veja só, em termos de estrutura jurídica, um tribunal, ele não deveria se importar, porque o tribunal é uma pessoa jurídica. A gente acaba fazendo muito essa análise que você está trazendo, porque o STF ele é composto por 11 ministros. Então, como é um tribunal pequeno, é muito fácil de você identificar, é o ministro tal, é o outro ministro, o Alexandre de Moraes está em evidência por conta disso.
Sem dúvida nenhuma, toda vez que você toma uma medida que atinge milhões de pessoas, como é o bloqueio da plataforma, há uma tendência muito grande das pessoas pegarem uma certa antipatia e terem uma questão reputacional colocada ali. A minha preocupação não é se o Supremo ou se o ministro Alexandre de Moraes é querido ou não é querido pelas pessoas. Eu acho que pior do que ser querido ou não querido, entra a questão que eu mencionei para o Nicolas, que é justamente o seguinte: você precisa tomar cuidado com a ordem que você dá, porque se você não conseguir garantir que a sua ordem seja cumprida, você fica desmoralizado juridicamente, e aí fica pior do que simplesmente o pessoal gostar ou não gostar. Fica uma coisa, digamos assim, mais ostensiva do que eu gosto do ministro, estou alinhado ao ministro ou não estou, mas uma questão até de funcionalidade do tribunal. Se você me determina que eu bloqueie o Twitter e essa proibição não consegue ser concretizada, como é que fica isso aos olhos de toda a sociedade? De que o judiciário é incapaz de resolver os problemas. E aí você tem um problema de fazer ceder a compreensão e a confiança na democracia. Como você avalia o futuro desse processo? É possível que um dia a rede social volte a funcionar no Brasil? Olha, curiosamente, na data de hoje, aparentemente a plataforma voltou a funcionar. E tudo indica, por uma medida técnica tomada pela própria plataforma, que mudou a forma de direcionar o endereço de IP usando um servidor diferente. Na prática, isso pode significar que a gente tenha a plataforma funcionando por um tempo indeterminado, até que eventualmente venha uma outra ordem do ministro Alexandre de Moraes determinando outras medidas para bloquear a plataforma. Em termos, vamos colocar assim, políticos, me parece que nem o ministro Alexandre de Moraes, nem o Supremo, e do outro lado, nem o Elon Musk estão, digamos assim, suscetíveis a ter um posicionamento menos beligerante, vamos colocar assim, né? Aparentemente, ninguém quer ceder. Então, nessa perspectiva, a tendência é que as coisas continuem como estão. Quer dizer, o Supremo impondo decisões à plataforma, que, em tese, precisa cumprir, mas sem um representante legal aqui, estando fora do país, a gente tem um impasse de como conseguir fazer com que uma empresa de tecnologia global obedeça a normas de um país que é soberano e, bem ou mal, goste ou não, há uma decisão de um tribunal. Obrigada pela participação, professor Marcelo Crespo. Eu que agradeço o convite. E gostaria de agradecer também toda a equipe do Linkados. E se você quiser ver outros programas do Linkados na área, é só entrar no site do portal de jornalismo da ESPM São Paulo, www.jornalismosp.espm.edu.br.